pro gerontólogo, principalmente pro físio, a gente quer saber como foi. Se o paciente caiu de lado, caiu de frente, caiu sentado, caiu à noite, como que foi tudo isso? Porque através disso a gente monta a nossa estratégia de tratamento. E aquele paciente que cai, não fratura e ele tem a síndrome pós-queda, ele para de andar, ele não quer mais, ele tem medo. O correto era entrar com um psicólogo, mas nem sempre a gente consegue toda essa estrutura. E quando a gente pega um paciente de 90 anos, é muito difícil a gente ter essa parte de comunicação. A pessoa que ele mais confia é o físio, porque é o físio que está lá 2 vezes na semana. De toda a equipe, o físio que faz o alerta para o geriatra, que alerta a nutri. E aí a gente conversa muito. O senhor caiu e não machucou. Por quê? Porque esse músculo tá forte, tá protegendo esse osso. Se o senhor parar de andar, parar de fazer exercício e só ficar na cama, não garante que o senhor não vai cair. Porque o senhor pode rolar da cama e cair. Não. Mas a gente pode fazer estratégias. E aí começa. Às vezes você pega uma terapia de 1 hora e você fica meia hora conversando com esse paciente para ele ficar em pé 2 minutos. E aí começa toda a família a fazer o mesmo processo. Aqueles pacientes que caem e levam a queda numa boa. Cara, eu caí 15 vezes antes de começar a fisioterapia, mas eu nunca me machuquei. Então assim, peraí, não é normal. Tá faltando o que pra senhora? Vamos organizar um pouco essa casa? E todo mundo fala, tira o tapete. Mas qual será a importância que esse tapete tem para esse paciente? Acho que é a primeira pergunta que a gente pode fazer. E muitas vezes é do pai, da mãe, tem uma história. Então a gente pode colar esse tapete no chão com fita crepe e esse paciente pisar em cima, fazendo, por exemplo, uma marcha estacionária e ele cuidando dele. Eu acho que quando a gente ensina o paciente a cuidar, a mesinha de centro, vamos fazer exercício em volta da mesinha de centro. Ele pode perder o equilíbrio, só que o cérebro tem que mandar a estratégia para ele encontrar. E se por acaso não encontrar, não tem problema. A gente vai fazer outros exercícios e na próxima vez o senhor não vai cair. Mas a palavra eu avisei, a gente tenta tirar dessa cultura. Até mesmo no hospital, quando chega alguém, mas olha, a senhora sabia que ia cair, né? Lavando a cozinha com chinelo havaiana. Mas ela sempre lavou com chinelo havaiana. Ela e aí, fez isso durante a vida toda quando dela. eu caio, eu tenho uma fratura, eu dou trabalho. E eu não quero dar trabalho para aquela família que trabalha tanto. Eu dou gasto. Talvez aquela família não está preparada para os gastos que eu estou trazendo. E aí aquela queda, que foi uma fratura de cotovelo, por exemplo, se torna-se muito maior. Por quê? Porque faltou comunicação, é verdade. Eu tenho que mudar o sapato ou eu não vou mais lavar a cozinha. Mamãe, você viu? Você pode se machucar. É diferente, eu avisei, eu falei para pôr alguém para trabalhar, eu falei... E a gente consegue compreender que é o medo. Por quê? As pessoas têm medo da perda, têm medo da morte. No envelhecimento, a morte ela anda junto, lado a lado. As pessoas até falam que o gerontólogo enfrenta melhor a morte. Então, quando você mostra para sua família assim, calma, ela caiu, estava de chinela havaiana, então a gente tem que conscientizar melhor esse sapato, talvez falta isso. Mas a gente tem que comprar o sapato ou a família? Não, deixa esse idoso ir, vai junto, mostra, coloca ele inserido naquele processo. Em relação às populações, digamos assim, as diferentes populações, né? Por exemplo, a gente tem o cara que é atleta, a gente tem um cara que é um indivíduo ativo, a gente tem um cara que é um sedentário, a gente tem o idoso, o jovem, a criança. Todo mundo pode tomar, existe alguma contraindicação para algum desses grupos? E em relação às quantidades também, assim, como que a gente tá nisso? Então, cara, isso é uma das coisas mais legais, assim, né? Eu tô com um filho de 7 meses, a pediatra passou o complemento para ele e a primeira informação do complemento tá escrito lá, proteína hidrolisada do soro do leite. Então tá dando whey protein para uma criança de 7 meses. A minha avó faleceu em fevereiro desse ano, tava lá na UTI, tava lá uma alíquota de proteína, foi lá olhar whey protein. Então todo mundo que tá vivo precisa de proteína, o que vai diferenciar é a quantidade. Então, um indivíduo que tem uma insuficiência renal grave, uma função renal menor do que 30, a necessidade, a possibilidade da proteína para ele é menor, então tem que ser ajustado. Mas uma vez dito isso, as pessoas vão todas precisar de proteína, pode ser utilizado o whey protein ou não. E aí quando a gente junta essas pessoas, então todo mundo precisa de proteína, com o exercício, as últimas diretrizes, elas saíram de pensar no exercício em si. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa ativa ou eu sou uma pessoa que joga vôlei, e vai pensar no impacto daquele exercício em você.
Então, se o exercício é uma novidade para mim, ou seja, eu tô jogando vôlei, eu tô acostumado a jogar vôlei, não é uma novidade para mim, eu vou precisar de menos proteína, porque eu tenho menos destruição de massa muscular. Se eu tô jogando vôlei, mas eu tô intensificando o meu treinamento, porque eu vou ter um campeonato lá na frente, isso é um estímulo maior, então eu vou ter mais destruição de proteína, eu vou precisar de mais alimentação de proteína. Então, os conceitos são sempre individualizados. E aí a gente vai ter que ter métricas para avaliar. Então, a bioimpedância é uma boa métrica para avaliar se você está ganhando ou perdendo massa magra. Então, as diretrizes, elas são diretrizes no sentido de que elas direcionam o raciocínio, não são leis. A gente tem que cuidar do paciente para ver o risco, se não está evoluindo com alguma piora, mas tem que ver o impacto do que ele está absorvendo. Então, eu gosto muito de brincar dizendo que aquela frase "você é o que você come" é a maior mentira de todas. Porque você não é o que você come, você é o que você faz com o que você come. Então tem que entender o que você se alimenta, mas o que teu organismo está reagindo, que tipo de exercício você faz. E aí, a partir do momento que você vai aumentando a intensidade do exercício, você vai precisar de um maior aporte proteico, né? Então, realmente, precisa estar junto. Precisa que eu fortalecer aqui nossa amizade pra gente estar junto. Pra eu aprender cada vez mais, né? Você falou. Para nós, terapeutas, a gente vai usar o treinamento físico, né, que pode ser aeróbio, resistido, intervalado. A gente vai fazer técnicas de higiene brônquica, técnicas de remoção de secreção. A gente pode fazer treinamento muscular respiratório no paciente. Nós podemos fazer uma questão educacional de ensinar o paciente a entender a sua doença, e basicamente é isso. Quando eu fiz faculdade, fiz lá em Prudente com as professoras Erci, com a professora Dionei, acho que o senhor, né, tem bastante contato com elas. A reabilitação era baseada em exercício aeróbico e treino resistido, né, intervalado. Isso. Ainda hoje a base da reabilitação é essa ainda. Isso, a base da reabilitação é essa, porque os demais suportes, eles vão entrar na medida em que o paciente precisar. Então, se o paciente tem fraqueza muscular respiratória, ele entra com o treinamento muscular respiratório. Se ele tem secreção, ele entra. A parte educacional é uma coisa que no Brasil a gente faz pouco, possivelmente porque a maioria das vezes precisaria de um trabalho em grupo, em que nem sempre você consegue acertar todos os pacientes juntos, e a gente faz a educação do ponto de vista individual. Ao longo do tratamento, a gente acaba fazendo isso, ensinando o paciente sobre a doença, sobre como ele tem que fazer, sobre os problemas A gente pode também ajudar no sono, o fisioterapeuta respiratório também pode ajudar diminuindo os problemas de sono. Isso também pode ser uma coisa que pode entrar, menos estudada atualmente, mas é uma coisa que a gente está tentando fazer. Então é um conjunto de coisas que a gente pode fazer, e é por isso que talvez o fisioterapeuta seja a pessoa que mais trabalha com esse paciente. Hoje no Brasil, nos lugares do mundo, o fisioterapeuta é, sem sombra de dúvidas, o profissional que estrutura a reabilitação. Bom, vamos lá. Nós temos, né, isso tem muita relação direta com o Conselho Federal de Medicina, né? Então, até porque a decisão de introduzir ventilação mecânica ou não é do médico. Então, o Conselho Federal de Medicina respalda tanto a não introdução da ventilação mecânica, quanto a retirada da ventilação mecânica em casos de cuidados paliativos, em casos de isso ser considerado uma medida fútil. Eu também não gosto muito dessa expressão, mas é assim que está escrito no Código de Ética Médica. Então, quando a ventilação mecânica for considerada uma medida fútil e obstinada, deve ser realizada a retirada, né, ou a descontinuação da ventilação mecânica. Isso falando de ética, né, de código de ética. Do ponto de vista legal, a gente tem os aspectos... ainda falando de bioética, né, a gente tem os 4 princípios, que são beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Então, do ponto de vista de autonomia, o paciente pode, como eu falei, ter direito à recusa de tratamento. Então, a gente estaria respaldado se o paciente pedir para não ser entubado.
Por isso, em cuidados paliativos, é muito importante que os pacientes tenham diretivas antecipadas de vontade, que é um documento produzido dizendo, olha, em caso de insuficiência respiratória, eu já tenho uma doença avançada, eu não gostaria de ser entubado. Ponto. Isso para a equipe é maravilhoso, né? Porque a equipe já fica mais tranquila. Do ponto de vista legal, nós temos algumas leis também estaduais, principalmente em São Paulo tem algumas leis bem específicas, e tem lei federal dizendo que isso é uma conduta legal também. Então a gente está respaldado tanto do ponto de vista ético quanto legal, lembrando que no nosso, como eu falei, né, eutanásia é um crime, artigo 121, homicídio. Ortotanásia não tem nenhuma, não está enquadrado em nenhum aspecto, então retirada de ventilação mecânica não está enquadrado em nenhum dos códigos aí penais que a gente tem, então a gente também pode ficar tranquilo em relação a isso. Um pouquinho para dor patelofemoral. Qual que é a influência do nosso famoso valgo dinâmico para dor patelofemoral? Legal. E fala também o que é o valgo dinâmico. Que é o valgo dinâmico? Porque para quem não é da área, também não é um termo muito comum. Não é, né? Exato. Ó, o valgo clássico é o joelho em X, né? A gente sabe. Valgo num cavalo, né? Você teve isso, né? Você aprende no Você primeiro ano da faculdade. Exato. Quem for primeiranista já leva demos uma dica já, né? É. Maravilha. Muito bem. Esse é o valgo estático. Pressão estática. Então. O paciente pode ter um valgo e ter o valgo dinâmico. Ele pode não ter valgo estático e ter valgo dinâmico. O que é o valgo dinâmico? O teste do valgo dinâmico clássico, você coloca um step, mais ou menos 50 centímetros, e o paciente vai fazer o que a gente chama de step down test, o teste da descida de step, tá? Então, quando ele faz essa tarefa de descer step, descer a escada, a perna que está apoiada, ela tende a entrar em valgo, né? Esse é o famoso valgo dinâmico. Ele aumenta o valgo, ele faz um valgo durante a tarefa de descer uma escada, ou de agachar, de repente, um agachamento unipodal, ou agachamento bipodal, que os joelhos se encontram, né? Então é um valgo dinâmico, tá? Eu não sou tão velho, né? Não sou tão velho. Tenho 10 anos de formado. Tenho 11 anos de formado, meu Deus. 11 anos de formado. E eu digo que sou um privilegiado porque eu pude acompanhar todo o processo histórico de tratamento da dor patelofemoral da condromalácia. Tá? Inicialmente a gente trabalhava vasto medial oblíquo para medializar a patela, porque a patela ia para a lateral e diminuir a área de contato, aumentava a pressão, enfim. Tá? E lá para meados de 2003, um tal de Powers, né? Christopher Powers Theory, o cara é super famoso e tudo, brinca um tal de forma irônica, porque o cara é genial, né? Ele teorizou o valgo dinâmico, né? Então ele começou a observar que esses pacientes, na verdade, eles tinham essa atitude de valgo quando desciam escada, quem tinha dor patelofemoral, né? E começou a se investigar lá para meados de 2009, 2010, realmente se viu, olha, o cara realmente faz um valgo, então a dor do cara é ocasionada de fato por uma diminuição da área de contato da articulação e aumento da pressão, mas não porque a patela lateraliza, porque o fêmur medializa, que é o valgo dinâmico, né? E aí esse cara tem dor no joelho. E aí começaram os trabalhos, começou a se investigar a força de glúteo, né? Porque é o efeito contrário, né, do valgo, né? O glúteo ele é um abdutor, um grande abdutor. O glúteo máximo também, extensor de quadril, rotador lateral de quadril e tudo. E aí passou a se investigar isso, né? Para tratar a dor femoral, porque esse paciente tinha valgo dinâmico. Passado-se um tempo, agora recentemente, 2017, 2018, 2019, a gente viu que o valgo dinâmico, ele existe. E existe, certo? E a fraqueza de glúteo em pacientes que têm dor patelofemoral também existe. Se você pegar pacientes que têm dor patelofemoral e quem não tem, os pacientes que têm dor têm menos força de glúteo, abdutores, extensores, rotadores laterais, as mulheres principalmente, tá? Mas isso é consequência e não causa da dor, certo? É consequência, assim como a discinese escapular, né, pro ombro e tal, isso a gente soube que é consequência e não causa, né? E mais recentemente alguns estudos mostram que talvez esse paciente faça o valgo dinâmico, esse valgo dinâmico esteja mais atrelado à cinesiofobia, ao medo de dobrar o joelho para não sentir dor, do que propriamente seja ele a causa da dor, né? Até porque, tem estudos de fortalecimento de glúteo, de rotadores laterais, com 80% de um RM, 2 meses, que não mudam o valgo dinâmico. O cara melhora a dor, mas o valgo não muda.
certo? Então parece uma consequência, não a causa do problema. Tá? Para se dar importância, talvez, né, no último guideline de dor patelofemoral, eles recomendam, ainda não é algo certo, né, uma recomendação de especialistas, que você estratifique o tratamento da dor patelofemoral em 4, né? Estratifique esse paciente, que é o cara que tem desequilíbrio biomecânico, né, e aí faz o valgo e tudo, que é diferente do cara que tem dor porque faz excesso de atividade física, que é diferente do cara que tem dor, que tem um componente neural, sabe? Então você vai estratificando esse paciente. Tá? Ele pode ter, por questão de desabamento de arco e tal, mas muitas vezes você não muda o valgo dinâmico, o cara melhora a dor, do mesmo jeito. O ideal são de duas, na verdade entra a recomendação, geralmente a recomendação da Organização Mundial de Saúde para exercício, né? Então aquelas tais 150 horas lá, semanais, tal. Mas de uma forma geral, eles fariam de 2 a 3 vezes por semana, né? A sessão que dura em torno de 1 hora, 1h20, tá bom? Porque o que acontece? Por que em torno de? Porque naqueles 3 momentos que eu falei, a gente pode dividir esses momentos assim. Eu posso pegar ali 5 minutos de aquecimento, trabalhar com 40, 50 minutos da parte principal, pensando que da parte aeróbica você vai trabalhar com 25, 30, né? E aí vão sobrar 10, 15 minutos para desaceleração. Você vai trabalhar num modo de 1 hora mais ou menos como esse, tá bom? Se você tem tempo, se você o ideal, na minha opinião, é trabalhar perto de 1h20, porque aí você tem ali perto de 10 minutos para aquecimento e aí você consegue trabalhar de uma forma um pouco mais ampla. Aí você tem 50, 60 minutos da parte principal, deixando os tais 30 minutos ali para o aeróbio. Aí a gente não falou do resistido ainda, mas você tem um tempo maior para trabalhar do muscular, né? Da parte resistida, de força. E aí tem um tempo também um pouquinho maior para desaceleração e tudo mais, que dá para você, né, entrar em outras técnicas. Até a definição fala, né, até de questões sociais, né, melhora social e tal. Até na questão de trabalhar, né, esse paciente de uma forma em grupo, socializar e tudo mais, né. A parte resistida é a parte com menos evidência, tá? Difícil trabalhar quando você pega trabalhos bons que isolam, né? Um grupo vai fazer aeróbio, outro vai fazer aeróbio resistido, outro vai fazer só resistido. Esse grupo aqui nunca dá muito certo, né? Quando a gente vai querer enxergar os desfechos relacionados à doença, né? Então, hipertensão arteriossinêmica, pressão baixa, diminuir. Dislipidemia, caiu, triglicérides, sei lá, tá bom? Então, o trabalho resistido isolado não tem evidência isoladamente, tá? Mas assim, é longe de não indicar, né? Porque todo mundo deveria fazer treino resistido nessa vida. Exatamente. Então assim, aumento de capilaridade, angiogênese, tem um monte de questões relacionadas ao exercício resistido que dispensam algumas questões vinculadas à divisão de grupos de um trabalho, tá bom? Isso é comprovado, isso é científico, tá tudo certo. O que eu quero dizer é que quando a gente isola para uma doença metabólica só o resistido, a gente não tem uma evidência muito importante. Agora, só a questão de aumento de massa muscular e aumento de massa muscular tá ligado ao aumento do metabolismo, você já é justificativa, mais que justificativa, né? Lembrando que a gente está falando basicamente, eu não falei lá atrás, mas nós estamos falando de sobrepeso, de obesidade, de síndrome metabólica de uma forma geral, né? Então, assim, só a troca de massa gorda, né, de uma certa forma, e aumenta o metabolismo porque você tem mais massa muscular, isso já traz benefício. Tudo bem? Então não dá para ficar brigando muito com os trabalhos também em relação a quando separam os grupos, tá? Mas a constituição do atendimento passa pela prescrição do exercício resistido. Aqui a gente tem coisas interessantíssimas, meu querido. Então, por exemplo, eu vou pegar a segunda principal causa de morte na humanidade, que é a neoplasia, que é câncer, né? Então, a segunda, a primeira são as cardiopatias, né? Falando do ponto de vista estatístico. Existem diversos artigos lá no PubMed, para quem quiser dar uma olhada, colocando
a melatonina, a suplementação de melatonina, melhor dizendo, como uma excelente terapia adjuvante para o câncer. Mama, próstata, cólon. Então, não como tratamento, óbvio, né, de forma alguma, como tratamento de primeira linha, como único exclusivamente Como a cura. na né? cura, como milagre, não. Como um excelente coadjuvante. Então tem trabalhos elegantíssimos no PubMed que mostram que a suplementação de melatonina, você pode até, eu mando para você, se deixa lá na descrição pra galera, A gente deixa aí na descrição alguns links aí para alguns trabalhos aí. a suplementação de melatonina, ela é capaz de otimizar a ação do agente quimioterápico e de promover, de amenizar, né, alguns males sabidamente causados pela droga quimioterápica. Então parece ser, segundo esses trabalhos, um adjuvante muito bom no tratamento de alguns tipos de neoplasia. Também no tratamento de hipertensão arterial. Então, a galera que estuda hipertensão arterial tal, sabe que à noite a gente tem aquele fenômeno chamado de dipping, né? Que é a queda da pressão arterial tal, enquanto a gente dorme. E muitas vezes a gente não vê esse fenômeno em diversos indivíduos, justamente por causa do processo de cronorruptura. Então também tem trabalhos muito bacanas relacionando a melatonina ao problema de hipertensão arterial. E parece ser um adjuvante legal para alguns casos. Radar semafórico reportado à frente. São Paulo. Fora o trânsito, o Waze falando o óbvio. E outras doenças aí que a gente tem uso da melatonina aí. Um grande foco de pesquisa lá no laboratório que eu fiz parte era o diabetes. Era o diabetes do tipo 2. Então, parece que a melatonina ela é secretada à noite, como dito anteriormente, né? E ela prepara as células do organismo para estarem sensíveis à insulina no dia seguinte. Então veja bem, não é a presença da melatonina naquele momento que sensibiliza o organismo à insulina. A melatonina naquele momento, ela avisa as células que quando ela sair de cena, o organismo deve estar sensível à insulina. Então tem trabalhos que mostram uma melhora da sensibilidade insulínica em animais, aqui no caso, alguns trabalhos do grupo, a melhora da sensibilidade insulínica em animais tratados, suplementados com melatonina.